Olá, pessoal. Hoje estamos aqui para tratar de um assunto sério, aliás, mais que sério, seríssimo, e talvez muito de vocês estejam até mesmo estranhando o título do vídeo e o que eu estarei abordando neste momento. Pelo fato de eu estar neste momento trazendo aqui, é um nome pessoal, Sara Mariano. Então, talvez muitos de vocês estranhem. Mas como é um caso, um assunto que ganhou mídia nacional, então não vejo por que não abordá-lo aqui com uma intenção não de escandalizar, mas com uma intenção de repente, trazer informações que possam ajudar a muitos. Então, Sara Mariano, uma vítima de psicopatas íntimos? Este é o nosso tema de hoje. Então, volto a dizer, como é um assunto que tem atingido muita gente, e se realmente se tratar de casos de psicopatia, poderá atingir ainda muitas outras mulheres, e por esse motivo, com a intenção de que o tema de hoje possa servir de alerta, de que o tema de hoje possa ser útil para muitas mulheres, porque sabemos que muitas são vítimas de violência extrema, é que venho abordando essa questão aqui, sobre Sara Mariano. E a possibilidade de a mesma ter sido vítima de psicopatas íntimos. Vamos ver o porquê. Vamos primeiro, então, conhecer algumas características da psicopatia. A psicopatia é um transtorno de personalidade que começou a ser tratado e trabalhado lá nos anos de 1940, tá? Onde um psiquiatra americano abordou pela primeira vez o tema. E de lá para cá veio desenvolvendo estudos a esse respeito. Mas para vocês poderem observar que é um tema tão complicado de se trabalhar, e é uma estrutura de personalidade tão difícil de ser, digamos, reconhecida, de ser diagnosticada, que até hoje profissionais da saúde mental ainda encontram dificuldades em diagnosticar casos de psicopatia. Mas vamos ver aqui alguns elementos e vamos então tentar entender realmente o que aconteceu e como pode ser trabalhado com demais pessoas para que possam evitar se tornar, ou melhor, se colocar em situações de risco com seres humanos, entre aspas, com seres humanos que poderiam proporcionar tal dano. Então vejam bem, trazendo aqui o conteúdo num vídeo de 10 ou 12 minutos, ou que seja 20, seria impossível esgotar o tema. Porém, é apenas um alerta, aonde eu trago aqui, faço menção a alguns sinais da estrutura, para que alguma pessoa que se veja vivendo ao lado de alguém que apresenta tais comportamentos, tais sinais, que esta pessoa possa acender logo ali o seu pisca-alerta e tomar mais cuidado e buscar ajuda profissional, buscar conversar com outras pessoas, buscar se ausentar de tal pessoa. Então, a estrutura da psicopatia, do transtorno da personalidade de um psicopata. Em primeiro lugar, são pessoas que não desenvolvem apego afetivo. Não existe esse apego afetivo na estrutura da psicopatia. Um segundo fato é que são pessoas que são extremamente frias em suas ações. Um terceiro fato seria a questão de que gostam de estar sempre em primeiro lugar. Em todas as situações, gostam de ser notados. Em quarto lugar, são pessoas que têm uma personalidade, digamos assim, muito volátil. E o que é volátil? Se nós pensarmos, por exemplo, em algumas substâncias como
o acetona, como o álcool e outras substâncias químicas nesse sentido. Então todos vão poder compreender com maior facilidade o que é uma personalidade volátil. Isso significa que esses elementos, eles evaporam com muita facilidade, né? Eles se esvaem com muita facilidade. Na personalidade do psicopata acontece algo semelhante. Eles podem ser muito encantadores, muito sedutores, alguns muito inteligentes, outros nem tanto, mas são estruturas que não permanecem continuamente daquela forma. Então são personalidades voláteis porque em um determinado momento eles são muito sedutores, eles são muito cativantes, mas aquilo não se sustenta. E pelo fato de não se sustentar, aquela atenção toda, aquele carinho todo, aquela sedução toda, ela se esvai com muita facilidade e a pessoa pode passar de uma personalidade muito cativante e se tornar alguém muito violento, e se tornar alguém que possa trazer um dano muito grande. Então vejam bem, é uma personalidade que conquista, que cativa, que te mantém ali à mercê, mas é uma personalidade que não se apega a você afetuosamente, tá? Então vamos tentar entender algumas situações para compreender se Sara Mariano pode realmente ter sido uma vítima de psicopatas íntimos. Quem foram as pessoas que planejaram e executaram o assassinato de Sara Mariano? Eram pessoas estranhas? Ou eram pessoas ali do seu ciclo de intimidade, como marido, pessoas que compartilhavam da mesma fé, um Uber que também era amigo? Então eram pessoas do seu ciclo íntimo ali e que tiveram tempo de esquematizar todo um plano macabro. Então uma outra característica do psicopata é a frieza que ele manifesta. Então vocês conseguem imaginar uma mulher, uma pessoa convivendo com um marido, com um grupo de amigos ali, com cantores que estavam junto com ela, com um Uber que também partilhava da vida dela, e no íntimo essas pessoas estavam pensando assim: lhe mataremos em tal data. Mas diante dela, a frieza era tão grande que ela poderia até perceber que havia alguma coisa errada, mas ela não conseguia perceber a intensidade e a gravidade do dano que estaria para vir sobre a vida dela. Então o psicopata, ele tem essa tamanha frieza. Então eu não estou aqui afirmando que aqueles homens são psicopatas, mas estou aqui levantando questões para que algumas pessoas que estejam vivendo situações semelhantes à de Sara possam parar e refletir, embasada nesse conteúdo que eu estou trazendo, e de repente tentar, junto a amigos, junto a profissionais de saúde, tentar identificar se realmente estão vivendo um risco semelhante. Porque, conforme eu disse, psicopatia vem sendo estudada desde 1940 e por ser uma personalidade muito dissimulada, muito fria, muito calculista, muito sedutora, muito enganadora, porque são exímios em mentira. Então, por ser essa personalidade difícil de se identificar, não é apenas através desse vídeo que alguém poderá identificar tal personalidade. Um psiquiatra, um psicólogo, ele demanda anos e anos de estudo para conseguir, de repente, identificar e diagnosticar tal personalidade. Então, eu volto a dizer, a questão aqui é um alerta
e não tenho pretensão alguma de esgotar o assunto. Perfeito, pessoal? Então vamos tentar entender. Sara Mariano convivendo ali com aquele pessoal. E foi planejado o assassinato dela desde setembro. Então imagine que não foi realmente apresentado para esta mulher a grandiosidade do perigo a que ela estava sujeita. Ela pode ter percebido algo, mas não a intensidade, a gravidade em que estava sendo planejada a coisa. Porque, do contrário, com certeza ela abandonaria tudo, uma amiga tiraria dali, uma mãe, uma irmã, seja lá quem for. Se ela tivesse percebido o tamanho do perigo, ela se ausentaria daquela situação. Então aí a gente já começa a perceber o tamanho da dissimulação. Alguém que convive com você o tempo todo e está no íntimo dizendo assim: lhe mataremos, a ajudarei no seu assassinato. Percebem a gravidade da coisa? Então a gente consegue perceber o psicopata como um ser que não consegue formar, não consegue estabelecer vínculos emocionais. A gente consegue perceber que ele não consegue estabelecer empatia com outras pessoas. A gente percebe que ele não tem emoções, mas ele consegue fingir emoções muito bem. Ele aprende a simular uma emoção e ele finge uma emoção muito bem. Então, olha só, a mídia vem trazendo informações a respeito deste assunto, aonde diz que isso os jornais, outros youtubers, a mídia de um modo geral vem trazendo diversas informações sobre Sara Mariano, e o que a gente percebe é o seguinte: puxam uma pena de determinada situação e vem uma galinha inteira acompanhando o problema. Então, quando a polícia acha, os investigadores acham que encontraram um sinal e puxa por aquele sinal, na verdade vem algo muito maior. Então a gente percebe a dissimulação, que é encontrada na personalidade do psicopata. A gente percebe uma outra coisa também, ali, a frieza. A tamanha frieza com que foi programado o assassinato desta mulher. Então, seria mais um traço da psicopatia? A gente percebe ali a ausência de empatia também, porque durante todo esse período, de setembro até agora recentemente, até a ocasião do assassinato, tiveram tempo de pensar, tiveram tempo de se arrepender, mas não o fizeram. Então, assim, é olhar no olho da vítima por todo este tempo, é conversar com a vítima por todo esse tempo, é sorrir com ela, é fazer shows com ela, é ir para a igreja com ela, é dormir com ela, ou seja, é conviver da sua intimidade num todo. Eu não estou falando aqui de intimidade sexual, pessoal. Eu estou falando de intimidade, do vínculo de proximidade que existiam ali, né? Alguns quesitos da mídia aí vêm até trazendo essas questões sexuais, de traição e tal, mas isso não interessa aqui. A gente está trabalhando a questão da psicopatia. Se traiu ou não traiu não interessa, e se aconteceu também não justifica matar, e muito menos matar desta forma, com tanto requinte de crueldade. Concordam? Então vocês vejam bem, às vezes a pessoa para e pensa na psicopatia como aquilo que se vê em filmes apenas, como aquilo que se vê em séries apenas. O serial killer em série, aquele matador em série. Mas não. Acontece sim, existe estes daí. Mas existe aqueles também que, de repente, vai agir com a total ausência de empatia, vai agir com a incapacidade da formação de vínculo emocional, vai agir com a extrema frieza calculista de um assassinato, vai agir com a manipulação e simulação,
E nós vimos isso em todas as reportagens, em todos os dados, em todas as situações que a mídia veio apresentando sobre o caso de Sara Mariano. Vimos? Sim. Sim. Parem e pensem. Vitor, um amigo, segurou Sara Mariano para que ela pudesse ser assassinada. Tamanha frieza, né? Conseguem imaginar alguém de um círculo amigo, alguém que convive todos os dias, segurando uma mulher que é considerada frágil, um vaso frágil, segurando uma mulher para que outro pudesse esfaquear? Então este é um detalhe que nos aponta que a gente pode estar diante de casos de psicopatia. Querem ver outra situação? A frieza do planejamento por todo esse tempo, de setembro até a data do assassinato, sem o arrependimento. Demonstraram arrependimento depois? Sim, mas demonstrar arrependimento depois de uma entrevista com a polícia e depois que não tiveram oportunidade de escapar. Porque todos nós sabemos que a entrevista com a polícia não é um bate-papo amigável. Entrevista com a polícia é uma questão técnica, com inteligência apurada. Então é um serviço técnico de inteligência. E se a pessoa deve, realmente a pessoa encontra uma dificuldade muito grande em escapar. Especialmente quando são 4 ou 5 praticando um crime, porque vão cair em contradição, um vai dizer uma coisa, outro vai dizer outra. Então não há realmente como escapar. Então, tiveram a oportunidade de chegar e se entregar voluntariamente, aquele marido ali que foi se apresentar, informando que a esposa havia desaparecido, sumido e tudo. Então, tiveram a oportunidade de se apresentar, mas não o fizeram. Confessaram depois, porque não havia como fugir. Conforme dito, entrevista com polícia não é bate-papo amigável. É questão técnica e séria, de uma inteligência muito bem estudada. Percebem? E uma outra coisa que a gente pode observar: o choro do marido. Então, aí fica um questionamento. Ele teria realmente se arrependido seriamente depois que foi descoberto? Por que não o fez antes? Então, um traço do psicopata é este daí também. E volto a dizer, não estou afirmando, estou apresentando sinais. Um traço do psicopata, da psicopatia, é este daí. Ele aprende como apresentar as emoções e então ele espelha essas emoções. Ele usa essas emoções para mostrar que realmente ele está sentindo. Daí eu volto a dizer, a dificuldade que profissionais de saúde mental às vezes encontram em conseguir bater o martelo e diagnosticar um caso como psicopatia. Mas isso não nos impede e não nos impedirá de alertar pessoas para que estejam atentas e para que possam se livrar de situações assim, que é muito triste, né? Então, outra coisa que a gente consegue observar, além disso tudo, e que é difícil de imaginar, e que nos mostra aí também a manipulação e a simulação, é o fato de um marido, segundo as reportagens que estão sendo trazidas, é o fato de um marido ligar para um segundo amante, um suposto segundo amante da esposa, para passar informações a respeito de situações que ela viveu com o primeiro amante. Vocês conseguem imaginar uma coisa desta? Um marido casado ligar para um amante, para um suposto segundo amante, para falar com este segundo amante a respeito do suposto primeiro amante. Então, assim, é uma situação muito mal explicada. E aí a gente consegue perceber situações de manipulação, de frieza, de calculismo, de ausência de empatia,
Então, assim, são vários os sinais que apontam para uma possível situação em que a cantora gospel a Sara Mariano, estava sendo ali vitimada por diversos psicopatas que estavam trabalhando em grupo, ou seja, psicopatas íntimos. Então, pessoal, o meu alerta aqui é para o seguinte: não se preocupem somente com aqueles que estão longe de vocês. Estejam atentos também com aqueles que estão próximos e que de repente apresentam estes sinais e que de repente possam estar oferecendo risco para o seu bem-estar, risco para a sua saúde física e mental e risco para a sua vida. Estejam atentos a esta questão. Não é apenas o estranho, não é apenas aquele que vem de longe, não é apenas aquele que apresenta ser um violento, ser um ladrão, ser um assassino, não é só aquele que tem aparência de mal. O psicopata, ao contrário, por ser extremamente sedutor, por ter uma facilidade muito grande de realizar conquistas, ele vai oferecer muito mais perigo do que aquele que de repente você olha de longe e fala, daquele eu não me aproximo. Percebem? Então o psicopata ele pode dormir com você, ele pode viver com você, ele pode se alimentar com você, ele pode ir à igreja com você, pode trabalhar com você, pode frequentar os mais diversos lugares sociais com você. E você demorar décadas para perceber que está lidando com alguém que lhe oferece perigo constantemente. Alguns deles conseguem manter um emprego, um bom emprego, por muito tempo, porque querem estar, de certo modo, sociável, conseguem estabelecer uma união em casamento e sustentar esse casamento por muito tempo, porque precisa estar sociável, porque depende daquela situação de estar bem em sociedade para continuar fazendo vítimas. Então observem que quando um psicopata se aproxima de alguém e se relaciona com alguém, nunca é por amor, nunca é por admiração, nunca é por carinho. Porque lembrem-se, ele tem ausência de empatia, ele tem a ausência de verdadeiras e puras emoções. Então, a vigilância precisa ser constante. Geralmente, quando um psicopata estabelece vínculos com alguém, não são vínculos emocionais. Geralmente, esses vínculos eles estão associados a questões sexuais, financeiras ou de status. Estejam atentos. Posteriormente eu farei um novo vídeo, o mais rápido que eu puder, trazendo os sinais, uns 10 ou 12 sinais, 10 a 12 sinais que possam clarificar esta situação e alertar mulheres para que não se tornem vítimas de situações tão violentas. E eu gostaria de deixar também aqui o nome de um filme, para que possam assistir, para que possam entender um pouquinho da personalidade. E o nome do filme é Eu Me Apaixonei por um Psicopata. Ok? Eu Me Apaixonei por um Psicopata. Esse é o título do filme. Se vocês se interessaram pelo assunto, assistam o filme. Posteriormente eu trarei novos nomes de filmes e trarei aí os 10 a 12 sinais dos quais comentei agora há pouco. E lembrando, quando eu falo que estes homens provavelmente não, eles trazem características da psicopatia, só não posso afirmar que verdadeiramente o são. Isso daí vamos deixar a cargo daqueles que vão trabalhar com eles agora, que vão estudar ali os casos, que vão estudar personalidades, que vão ter tempo e proximidade para poder bater o martelo nesse diagnóstico.
mas que eles trazem características, eles trazem. E quando eu falo aqui em termos de psicopatia, eu quero deixar bem claro que psicopatia não é doença, é uma deficiência de caráter e posteriormente nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso daí. Então não se usa a psicopatia como uma doença mental que de repente vai aliviar a pessoa no julgamento, vai amenizar a pena. Não, a psicopatia, ela não promove esse benefício, tá? Quando a gente fala em psicose, aquele que tem transtorno mental, que tem esquizofrenia e tal, que tem alucinações, aí de repente a pena é aliviada, sim, que realmente é um transtorno mental, é uma doença mental, e a pessoa às vezes estava em um quadro de alucinação e praticou um ato. Mas na psicopatia não existe esse quesito. Na psicopatia não é doença, é um transtorno de personalidade, uma deficiência de caráter. Volto a dizer que não afirmo que tais homens o são, mas que eles trazem todos os traços, certo? Vejam o filme e assistam o próximo vídeo. Se você ficou comigo até aqui, eu deixo o meu abraço e a gente vai trabalhar outras questões, conforme eu disse, não para escandalizar, mas para orientar, para abrir, né, os olhos, um leque com relação a tais questões. E também não vim aqui para promover julgamento. Não é para julgar, não é para criticar, porque o julgamento a gente deixa com as autoridades daqui e com a autoridade do alto. Então, meu propósito aqui é simplesmente explanar tal situação que a mídia vem falando tanto, mas de repente poucos se preocuparam em trazer quesitos muito claros nas personalidades de tais homens que fizeram tal crueldade. Estejam atentas. O meu abraço e até o próximo vídeo. Deixa aí o seu like, se inscreva e compartilhe esse vídeo. Até o próximo.